Sejam muito bem-vindos a mais um BMcast, o podcast que fala de marketing sob a ótica da saúde. E hoje a gente vai entrevistar aqui a doutora Vanessa Queiroz. Seja muito bem-vinda, doutora Muito Vanessa. obrigada. A É um doutora... prazer estar aqui. Mas a doutora Vanessa, ela é especialista em medicina estética regenerativa. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse tema e entender as nuances do marketing, e da saúde, como é que elas caminham juntas e, enfim, todas essas observações e todas essas curiosidades para que a gente possa aprender mais todos juntos. E, doutora Vanessa, a gente está aqui hoje numa contagem regressiva, né? Dia 19/2 e essa barriga tá aí a qualquer momento. A qualquer momento, 9 meses e meio. Maravilha. E me conta, né, como é que tá essa sua rotina, né? Como é que tá esse seu pensamento, o foco no trabalho, nesse seu momento de gravidez? Como é que tá isso? Conta pra gente. Eu consigo conciliar muito bem. Eu já tenho uma menina, e essa é a minha segunda menina, Beatriz. Espero ficar somente um mês longe do consultório. E a programação eu vou atender até semana que vem, quase com 10 meses. Parar mesmo só quando não der. A doutora Vanessa, ela é uma máquina, né? Ela gosta realmente de trabalhar. Eu acompanho o dia a dia dela no Instagram, principalmente com os stories, então, com a barrigona, a baby já já para nascer, e mesmo assim ela tá lá, tá indo no batente, jogando duro. É isso aí. E como é que você cuida dessa sua rotina agora, essa energia? Como é que tá essa energia, o tempo, com essa gestação tão avançada, né? Como é que tá Eu isso? tive muita sorte, porque cada gravidez pode ser que a mãe fica mais cansada, mas eu não senti nenhuma mudança de cansaço, de sono. Então é como se eu não tivesse grávida mesmo, porque consigo fazer exatamente tudo que eu fazia antes. É maravilha. É, realmente, ela chegou aqui com um semblante assim. Eu olhei e falei, 9 meses ela tá com esse semblante. Coisa boa, subiu aqui as escadas para ver nossos estúdios aqui, ó, numa tranquilidade. Assim, eu até pensei, né? Não, não vamos subir, não, Cláudio, porque vê escada, né? Ela tá gestante, mas ela subiu Foi quase a na primeira frente coisa da que eu gente. perguntei, ela, pode subir escada tranquilo? Pois é, e esse estúdio, como é que eu não conheço? Lindo, maravilhoso. Ah, bom, obrigado. E me diz aí que se você quer manter alguma coisa do jeito que tá com a chegada do bebê, como é que é isso? No trabalho, né? Quando você quer manter alguma coisa no seu trabalho com a chegada do bebê. Eu quero fazer algumas mudanças. Eu vou diminuir o ritmo de trabalho e já decidi, eu quero diminuir o ano inteiro. Então, minhas pacientes precisam se programar porque as vagas vão ser reduzidas. E eu sou muito tranquila, até agora eu atendo à noite se precisar. Eu realmente faço malabarismo na agenda. Mas agora, a partir de abril, eu vou reduzir os turnos para conseguir ter mais tempo de qualidade com a família e trabalhar também com qualidade. É maravilha. Isso aí me lembrou um detalhe importante. Ela falou que vai reduzir, então significa que a gente vai ter uma escassez, né? A escassez, a gente tem um aumento do ticket. Então, Exatamente, isso exatamente. não sei se de forma consciente, mas é uma estratégia de marketing, né? Que se for utilizada da maneira correta, Todo mundo Sim, deseja isso, né? Trabalhar menos e e ganhar ganha mais. mais. Então, Exatamente. existem estratégias que você consegue diminuir os horários disponíveis na agenda para poder atender aqueles clientes em momentos específicos para você cobrar mais, né? Então, se a consulta era X, agora ela custa 5x, porque nem todo mundo vai conseguir ter esse acesso. Exatamente. E essa é uma questão assim muito importante, né, dos valores, né? E a gente até observou, né, que você tem assim expõe os valores, né, das consultas. Né? E eu quero entender, né? Nós queremos entender, né? Por que que você decidiu colocar esses valores expostos, né, no site no para as site. pessoas? A gente percebe porque nós particularmente, entendemos que quando a gente coloca o valor, a gente já traz um filtro, né? A gente já consegue dizer, ó, é assim que funciona e o valor é esse. Quer, não quer? Então, o paciente, o lead, ele já entende de primeira, mas a maioria dos clientes ainda, dos profissionais, dos clientes que a gente atende, eles não se sentem tão confortáveis assim de expor o valor. E Eu acho é que a interessante. classe médica realmente não tem esse hábito de falar o preço antes de uma consulta ou de uma avaliação. Não tem um preço exato,
porque cada pessoa vai ter um plano, um planejamento, um plano de tratamento, e aí eu preciso desenhar isso com a pessoa. Mas, por exemplo, ela quer saber quanto custa só o Botox. Então, ela consegue ir no site e ver qual a região que ela deseja fazer. Antes mesmo da consulta, aí ela já vai saber o preço. O que eu acredito? Que o paciente que já sabe o preço, ele já está preparado do que ele ficar imaginando, vai ser muito caro, eu não posso fazer. Ou então, vai ser muito barato, eu vou fazer tantos procedimentos, vou pagar tanto. Então, dá um senso de realidade para saber se aquele paciente é o perfil, se ele fala comigo. E durante a consulta, a gente vai fazer esse plano de tratamento, vou falar, isso que você imaginou não é indicação, então a gente vai ter que trocar. Acontece muito, do paciente já imaginar que vai fazer alguma coisa, marcar um procedimento, chega lá, não é esse procedimento que ele tem indicação de fazer. Mas, de toda forma, ele já viu a tabela de preço do consultório e ele já está preparado. Então, isso é assim, interessante demais quando a gente pensa no caminho que o lead percorre no momento em que ele tem o primeiro contato, seja orgânico, seja com tráfego, com anúncio, até chegar ali no teu comercial, né, no teu atendimento. Porque o preço, ele muitas vezes ele se torna uma objeção. Sim. Só que aí você, primeiro, livra o atendimento de perder tempo com possíveis pacientes que não vão dar seguimento justamente por conta do preço, deixa o atendimento focado em atender realmente quem já entende o contexto que está inserido. Pô, eu posso ou não posso dar seguimento com isso daqui? E aí o atendimento vai fazer um atendimento muito mais qualificado, de muito mais qualidade, vai saber que fazer um follow-up com aqueles leads faz muito mais sentido, porque pô, são leads que já sabem o preço, já faz sentido a gente vender, a gente insistir, a gente buscar interagir, conectar com esse lead que não fechou no primeiro momento. É um filtro, né? É um É um filtro. Só chega realmente quem está de fato interessado, quem já tomou a decisão, né? Então isso até evita um trabalho, né, desnecessário lá na frente da pessoa chegar, não, quanto é e tal, já está ali filtrando, só chega realmente quem tem o interesse de fazer. E assim, você, antes, né, de ter esses valores expostos lá no site, né, chegou a fazer atendimentos sem ter esses valores lá e depois que passou a ter, viu alguma diferença nesses atendimentos? Eu vi que aproximou o paciente do meu consultório, aumentou a quantidade de pacientes, porque a maioria achava que era muito caro. Então, visualizando que não é caro, é acessível, aí marcou mais consulta, eu vi que melhorou a agenda. Um contrassenso, não. É um resultado que a gente não imagina que seria esse, né, acontecer. O que a gente pensa é que pô, vai diminuir a quantidade de contatos porque vai filtrar mais, só que acontece o inverso. O né? inverso. Que às vezes a pessoa não chega nem a tentar uma consulta, porque imagina que vai ser mais caro. Né? Até porque eu não desconto a consulta no procedimento. E eu vejo que tem muitos lugares que descontam. Então, por eu não ter essa estratégia, eu entendo que minha consulta é muito completa e não posso descontar em algum procedimento, eu vejo que afasta. Então, esse primeiro momento, quando o paciente pergunta, desconta, vou fazer procedimento, o valor da consulta vai ser descontado? E o comercial fala que não é descontado, eles já ficam nessa objeção. Aí depois que veem os valores, falam, não, é interessante mesmo não descontando, eu valorizo a consulta. E aí aproxima de novo e consegue captar o consultório. Show de bola. Não conhecia, né? Até porque eu não sou um cliente de procedimentos estéticos ainda, né? Ainda. Então eu não sabia dessa prática, né? As pessoas pedem para descontar o valor da consulta no procedimento. Praticamente 90% dos pacientes, dos futuros pacientes, perguntam isso antes da consulta. Poxa, então talvez isso já seja até uma prática, assim, um vício de mercado, né? Então alguém colocou isso, né? E aí as pessoas foram replicando. Isso, de certa forma, não é tão bom, né? Porque tira o valor do profissional, né? Você acaba entregando o valor 100% para o procedimento, né? Mas ali o conhecimento que ficou não sei quantos anos na faculdade, especialização. Não, isso aqui não, é só o procedimento mesmo ali que eu vou cobrar. O senso estético, que é isso muito difícil. individual, é muito do profissional. Uhum.
Eu do posicionamento também, né? Porque assim, é uma conduta que começa a ser praticada. E para poder você tirar isso do senso comum do mercado é muito difícil. Porque, tipo, você vai parar para pensar e ver um outro nicho, a advocacia. Pô, ninguém quer pagar consulta com advogado. Todo mundo quer uma consulta grátis, dar uma olhadinha ali, porque isso já virou cultural. E o advogado que, para poder quebrar esse paradigma, ele precisa de um trabalho de posicionamento, de ganho de autoridade muito forte para poder fazer sentido e o possível cliente falar, não, para esse profissional é assim que funciona. Então, até esse fato de você conseguir diferenciar o teu trabalho nessa parte de, não, a consulta é uma consulta, porque não necessariamente você vai fazer um protocolo, você pode chegar aqui e não querer dar seguimento. E além da consulta, porque ela não é só estética, eu vou avaliar exames, eu vou avaliar todas as pintas, cabelo, todas as queixas dos pacientes, não só realmente o meu plano de tratamento para ela ficar mais bonita. Então, se tiver alguma doença dermatológica, eu consigo resolver, faço cirurgia, indico cirurgiões também, se a cirurgia for muito grande. Dessa forma, não tem como descontar, é uma consulta médica mesmo que eu vou avaliar o paciente integralmente. E aí eu vejo profissionais que não se valorizam e deixando quem cobra como se a gente fosse estrela. E não é bem assim, né? É realmente valorizar o tempo de estudo Claro. e toda a bagagem que é construir até aqui. E assim, o que você vende, o seu serviço, ele não é meramente uma coisa assim que a pessoa ela não compra o serviço, ela está comprando a autoestima, né? Ela está comprando a sensação, o sentimento de estar bem, né, consigo mesma, né? Que é seu público, eu acredito que seja muito mais feminino do que masculino. Então, você é inclusive especialista em melasmas, né, e em coisas de manchas de pele. Então, as mulheres, né, que têm manchas na pele e tal, pô, quando, né, se vê no espelho e se vê o antes e o depois do seu tratamento, isso não tem preço, né? Então, a pessoa que chega lá já querendo que desconte um valor de uma consulta. Me diz, esse tipo de paciente que você assim quer ter perto, prefere afastar esse tipo de paciente? Quais são os perfis de paciente que chegam para você? Boa pergunta. Eu acho que todo paciente vai querer um desconto. Então, mesmo o paciente que tem condição de pagar todo o tratamento proposto, ele vai querer descontar e tá tudo certo. Mas no momento que ele vê o quanto tem valor aquela consulta, ele vai achar justo não ser descontado. Então, o paciente que pede desconto na hora, tudo bem, você tem que me conhecer, que eu quero que você venha na consulta, que você vai ficar satisfeito. Agora, tem pacientes que ficam realmente querendo barganhar. Foi muito no início da minha carreira. Eu não tenho mais esse perfil de paciente no consultório. E todos eu vejo que valorizam, que sabem o que eu indico que realmente precisa. Não é algo que para ganhar dinheiro, é o que o paciente necessita para ele ter uma autoestima elevada. Inclusive, eu tenho um filho muito grande agora, que quando o paciente não quer fazer muitos procedimentos, eu nem indico, porque eu sei que ele não quer procurar um problema, ele não quer procurar um defeito, ele quer apenas melhorar a qualidade de pele. Então, ele não quer fazer preenchimento, ele não quer fazer botox, não quer fazer bioestimulador de colágeno. Não tem sentido eu indicar alguma coisa para aquele paciente que está satisfeito. Então, esse feeling, essa troca com um paciente que não quer fazer procedimento, só quer melhorar a qualidade de pele, só fazer consulta, tô completamente alinhado com o que ele quer. E o paciente que quer fazer muitas intervenções, eu também estou completamente alinhada com o que ele quer. Então, esses dois perfis eu amo e tenho no consultório e não quero abrir mão. Massa. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte: você falou que no início da trajetória apareciam muitos pacientes assim, nesse perfil barganha, de querer sempre falar de preço à frente da qualidade do serviço, enfim. Mas em algum momento você começou a perceber a produção de conteúdo, a forma de você falar no Instagram, que começou a afastar mais esse tipo de paciente de público e atrair exatamente esse outro paciente, a forma de conteúdo. Com certeza. Foi um divisor de águas quando eu decidi posicionar no Instagram. E aí, trazer, além do meu conteúdo diário que eu já trazia antes,
trazer o lado profissional de uma maneira mais intencional, com estratégia mesmo. E eu percebi que os pacientes mudaram. E a indicação também foi mais certeira. Foi indicação de pacientes que também percebiam que precisava de alguém com um olhar mais natural, mais verdadeiro. Eu vejo que o meu diferencial na medicina estética é entregar para o paciente aquilo que ele realmente deseja. Às vezes não é o que ele fala. E ele traz para mim um problema que não é aquele, mas eu sei como resolver e eu vou entregar o que ele espera. Esse feeling a gente só constrói com um tempo de consultório mesmo. Às vezes o paciente fala assim, eu não quero mudança de jeito nenhum. Eu sei que 1 ml para mim é suficiente. Pô, se você fizer 1 ml, você vai sair daqui super insatisfeita. Porque eu sei que não vai dar resultado e não vai trazer transformação 5 ml, por exemplo. Você precisa fazer para ter essa ideia de melhora que você quer desse tratamento. Esse outro que você veio pensando não vai te entregar resultado. Aí a pessoa faz, morrendo de medo, porque é muito além do que ela imaginou, e fica perfeito. Então, essa entrega, mesmo com a paciente não sabendo que era aquilo que ela precisava, é uma troca de confiança que foi o posicionamento digital que trouxe para mim. Exatamente, né? A confiança é essa conexão, né? Que vai fazer, de fato, o paciente se submeter à orientação, né? Que é o normal, que a gente tenha essa confiança no profissional. Mas hoje em dia é difícil isso acontecer. Isso a rede social, ela tem esse poder, né, de gerar essa conexão e também, da mesma forma como você falou, né, da confiança, a pessoa ela chega no seu consultório dizendo, eu quero 1 ml. Ela viu isso em algum lugar. Sim. Então, algum lugar passou para ela algum guru mágico desse aí, falou, Só 1 não, você ml. vai usar o ml e ó, vai resolver sua vida. Ela já chega lá orientada, né? Então, eu quero 1 ml. Aí você, com a sua autoridade, com o seu know-how, chega lá e não é assim, é assado, vai ficar bom, e ela vai lá e faz e comprova que fica bom. Então, isso que é a verdadeira conexão, né? Que gera o resultado, né? Que tem com base em um conhecimento. Então, bem legal. Então, essa questão do digital, né? Ela está associada, digamos assim, como se fosse uma pré-consulta, né? Tem alguma coisa relacionada a isso? Pré-consulta? Tem um Sim. destaque, né, de pré-consulta? Como é que é Esse isso? destaque foi sensacional, porque todos os pacientes já chegam bem orientados. Eu sempre peço para não ir com esmalte, para eu avaliar todas as unhas, não lavar o cabelo num dia, não pode ir com o cabelo molhado, porque eu não consigo, eu perco o parâmetro. Não vejo se está com caspa, se está realmente irritada, porque o cabelo fica molhado. Então, eu já deixo nesses destaques. O paciente também, preferencialmente, ir sem maquiagem. Quem tem muita mancha no rosto, não vai, não tem problema ter uma salinha lá para tirar maquiagem. Mas quem pode ir sem maquiagem já lá no início da primeira consulta, eu peço também. E para levar ou tirar foto de todos os produtos que fazem uso. Porque eu consigo ver o manejo de cada um, resultado também, quanto tempo que usou. Então, é muito importante na primeira consulta o paciente já ter todas essas orientações e já ir bem bonitinho. Isso é engraçado, porque assim, o Instagram ele vira uma ferramenta que otimiza não só para você a consulta, o que você vai conseguir enxergar do paciente, mas para ele também, porque a depender de como ele vá, sem essas informações que estão dispostas ali no teu perfil, ele vai perder o tempo de consulta, né? Então ele vai chegar lá, cabelo molhado, unha feita, maquiagem e alguma outra situação que possa dificultar a tua análise. Então, o que ele poderia ter ali de resultado assim, a sua análise fica prejudicada e, consequentemente, ele vai perder uma boa oportunidade, esse momento contigo de troca. Então, o Instagram não só como uma ferramenta de atração, de comunicação, de esclarecimento, quebra de objeção, mas também algo que ajuda na própria consulta, né, no resultado daquilo ali. E eu vejo que os pacientes obedecem, é sensacional. Tem paciente que chega com acetona já. Esqueceu, né, de tirar, mas lembrou, chegou no perfil, ixi, tem que tirar.
a grande maioria dos seus pacientes, então, ela já tem assim, essa conexão via digital, né? Via ambiente digital ali pelo Instagram, então já acessaram aquilo ali, ou é algo que acontece assim, que a sua equipe, ó, dá uma olhada lá no destaque A tal, ou maioria já vem preparado. orientada, preparada. Já me conhece pelo digital e depois marca consulta, a maioria. Na marcação, eu também relembro, claro. Sim. Eu coloco escrito e não um vídeo, para facilitar para o paciente. Mas a maioria já sabe. Muito legal. E assim, qual foi o momento assim que você viu a necessidade disso? Tava chegando muita gente já maquiada com as unhas feitas, pô, tô perdendo tempo aqui. Foi assim, tipo, Exatamente assim. Que aí eu tinha que avaliar, eu ia complementar a anamnese no retorno. E aí, fala, de não tem sentido, porque eu já devia fazer tudo, entregar tudo para o paciente já na primeira consulta. E fica faltando algumas partes, é ruim para mim, ruim para o paciente. Não que não Otimiza, né? aconteça, pode acontecer, tudo bem, mas a maioria eu tenho que já conseguir entregar na primeira consulta tudo. E aí, dessa forma, eu falei, vou mudar a estratégia, já explicar para o paciente como é que ele tem que chegar, e mudou tudo. Realmente melhorou o tempo de consulta, a qualidade dos tratamentos que eu entrego para o paciente, só com as orientações. Pô, que massa. Agora, esse pré-atendimento, né, essas orientações iniciais, elas estão ali no Instagram. Mas você também fornece isso de alguma Sim, outra maneira no no WhatsApp, WhatsApp? É um texto, um documento, é um áudio? Como que funciona? texto, É um texto com todas as com orientações. todas as orientações. Porque às vezes em PDF o paciente não abre. Aí um texto simples, ele abre e fica bem mais fácil dele lembrar no dia. E eu mando um dia antes também, Hum. para ele lembrar como que ele deve ir na consulta. Isso é feito manualmente ou O comercial, o comercial? manualmente, não é por robô. Entendi. É uma das dores que a gente tem aqui, essas coisas mais operacionais, sabe, do dia a dia, de lembrete, lembrar para o paciente que amanhã é a consulta, no dia, lembrar 3 horas antes, 30 minutos antes. Se ele não vai, a gente já consegue mandar um link para ele poder já fazer o reagendamento daquela consulta sem a necessidade do comercial ficar fazendo isso de forma manual, né? A gente está criando e implementando aqui na agência para os clientes essas automações. Não só a automação, mas plugando essas automações com um agente de inteligência artificial, para a gente poder tirar ali do operacional, do comercial, essa parte operacional, né, e deixar ele focado realmente no atendimento presencial, digamos assim, né, que é o momento onde precisa criar essa conexão. Então, Eu também vi essa importância e contratei um programa que faz isso. Chama Clinic Experts. E ele tem essa automação, esse lembrete, IA que consegue responder. Só que eu ainda não consegui implementar 100%. Então eu vejo que é uma falha ainda que eu preciso estudar mais, me inteirar mais para conseguir trazer tudo para automação. Mas é o caminho. É o caminho. Eu acho que esse ano ainda já consigo migrar e ver se os pacientes ficam satisfeitos. Porque tem algumas automações também que o paciente acha que não consegue resolver, né? aí quer sempre falar com o atendente, né? Porque também tem a fase de aprendizagem, do Exato. treinamento, né? Na verdade, assim, eu não entendo que esse deveria ser um trabalho seu de fazer com que isso funcione, né? Porque é um trabalho de tem a parte técnica, né? O que é de conteúdo, mas existe um treinamento, né? O agente de IA, por exemplo, ele precisa ser treinado, avaliar os atendimentos que foram feitos, ver onde estão os gargalos, os pontos que, pô, isso aqui não tá legal, e aí as otimizações vindo acontecendo, né, paulatinamente, para poder o agente de IA ter uma aparência humana, né? Ter um atendimento mais humanizado possível. É o que a gente faz aqui, né? Cada cliente tem uma realidade, uma forma de atendimento ou uma especialidade diferente e a gente precisa treinar esse agente para só depois ele conseguir tá fluindo bem, pode confiar no que ele vai fazer e se surgir a necessidade de um atendimento humano, aí ele faz esse direcionamento para o comercial. Perfeito. É interessante. E assim, essa questão, né, da rede social, né, que a gente estava falando, né, de
da pré-consulta, do posicionamento. Eventualmente não, acho que com frequência devem aparecer pessoas no direct, né, mandando mensagem, perguntando, oi. E assim, essa questão relacionada ao preço, né, na rede social ali no direct, né? Quanto custa essa pergunta, assim, né? Quanto custa? Como é que responde assim essas perguntas sem ficar aquela pegada de balcão, sabe? De Sim. chegar lá, "Ah, não, esse aqui custa R$ 5, esse aqui custa R$ 20, né? Como é que é isso? Eu vou te falar que eu tenho pouquíssimas perguntas sobre preço no Instagram. Pouquíssimas. A maioria quer falar sobre dica ou realmente fazer uma consulta ali de graça. Aí me manda a foto da lesão, me manda o que quer melhorar para eu ver se eu consigo falar qual é a indicação. Tem alguns pacientes, ou não são meus pacientes, mas futuros, que eu consigo responder. Depende muito. Eu acho que se a pessoa é muito invasiva. Se ela não for tão invasiva, eu consigo responder e já dou uma assistência em áudio, para o paciente ver que sou eu que estou respondendo. Mas quando é algo muito direto ou muito invasivo, eu mando o site, tem os preços de tudo, e tem um áudio simples, básico, que eu mesmo falo e explico ao paciente que precisa de avaliação, de plano de tratamento, que às vezes o que ela acha que ela precisa não é o que eu vou indicar. E eu não faço o que o paciente quer, eu só faço o que realmente ele tem indicação. E aí eu vejo que conecta com o paciente. Às vezes ele não converte na hora, mas passa alguns meses, ele vai conhecendo meu trabalho, vai vendo que eu sou séria e que o dinheiro que ele vai investir é nele. E dá certo. Então, eu não vejo que fica essa barganha de balcão. É realmente mais uma dúvida para ver se ele se conecta comigo. É a interação, né? As pessoas, muitas vezes, elas se preocupam muito em postar. Fazer post ali, feed, story, mas ela vai ganhar essa confiança da audiência dela nessas interações, né? Então, se você não tira um tempo para poder responder essas pessoas, você não vai conseguir criar uma conexão verdadeira, né? Uma interação que vai fazer ela, pô, olhar para a doutora Vanessa e falar, pô, ela tirou um tempo para poder me atender e responder minha dúvida. Essa pessoa possivelmente vai virar teu paciente ou num curto espaço de tempo, assim que ela achar que, pô, chegou a hora. Então é aí que cria uma conexão de verdade, nessas interações. Justamente. É, eu achei que era uma coisa mais assim, né? De a pessoa tá querendo resolver o problema dela, né? Então, quanto custa? Mas aí já mostrando a questão da consciência, né? Que a gente, aprendendo na prática, né? A gente entendeu a ferramenta, a rede social, como assim, um lugar de elevar o nível de consciência das pessoas, até que as pessoas realmente tomem aquela decisão de compra, né? De chegar lá e falar, não, eu vou fazer esse serviço, vou fazer esse tratamento. Então a gente já teve experiências assim no início de tentar vender para pessoas que não conheciam nossos clientes, nossos experts e assim se frustrar com o resultado pelo fato de não ter conexão, não ter vínculo. Então, por mais que o valor não fosse algo assim absurdo, a pessoa ela não tinha assim, não tinha aquele compromisso, né, com aquela pessoa, com aquele expert e não tomava a decisão de compra, justamente pela falta da conexão. Então, depois que a gente entendeu que a rede social ela funciona como um mecanismo de gerar conexão para depois gerar a venda, sendo essa a consequência da primeira, da conexão, aí a coisa ficou muito mais fácil, né, para a gente construir estratégias, porque a gente passou a gerar conteúdo de valor, né, para nutrir a audiência e a própria audiência é que fala, cadê? Eu tô querendo mais, né? E Uhum. esse mais é que a gente entra com o processo de conversão de venda. Então a gente nutre a audiência e depois a audiência mesmo fala, tá, beleza, e aí, me dá o resto aí, tô querendo o resto. Logicamente com estratégia, né? Não vai entregar tudo de graça também, mas a gente entrega aquele pontinha do iceberg ali para a pessoa querer ver o restante e tomar essa decisão de compra. Sim. E daquela coisa que pessoas se conectam com pessoas. É algo tão óbvio, mas que é muito difícil de ser implementado se a pessoa não para pensar um pouco sobre como isso faz sentido para o perfil dela. Porque a gente vê influenciadores como a própria Virgínia, né? Pô, ela
ela é uma pessoa que expõe a vida dela a 100%, e quando ela começou a vender, vendeu muito. Mas por quê? Por conta do produto? Não, por conta dela. Então, a ideia quando a gente fala, pô, é interessante misturar o pessoal com o profissional, mas vai um pouco mais a fundo. As pessoas agora, quando você consegue implementar esse tipo de comunicação no perfil, as pessoas te compram antes de comprar o produto, antes de comprar o serviço. Então, elas se conectam com a doutora Vanessa antes mesmo de decidir fazer um Botox. Ela, pô, gosto muito de doutora Vanessa, dos princípios dela, do dia a dia, do que ela acredita, da verdade que ela carrega. Aí depois disso que ela se conecta contigo, vai ficar muito mais fácil ela comprar qualquer tipo de produto ou serviço que você venda. Essa que é a ideia, né? Exatamente. E na prática isso até é assim, você tem, digamos, uma clínica, né? A marca da sua clínica e é a sua marca. É assim, via de regra, a marca pessoal da pessoa, a doutora Vanessa Queiroz, ela tende a vender muito mais do que a marca da própria clínica. Porque no final pessoas se conectam com pessoas, pessoas compram de pessoas. Então, isso também na prática a gente já teve experiência com isso. Não, vamos fazer uma página, um perfil institucional, desprender um pouco do Expert, e aí o resultado também não foi assim satisfatório. A gente entendeu isso ali na prática mesmo, né? Não foi uma coisa de teoria, foi vendo ali os números, né, os resultados e validando, né, que de fato é correta essa estratégia. Pessoas compram de pessoas e é isso mesmo. E assim, a gente está falando um bocado de coisa aqui, né, de medicina, de marketing, mas a gente até agora não falou da medicina regenerativa, né, que a regenerativa, assim, abre para muitos pensamentos, Muitos. né. Eu mesmo estou querendo saber o que é que significa, assim, o que é que significa medicina regenerativa, estética regenerativa, por favor. A medicina estética regenerativa, ela veio como um braço que estava faltando na medicina, porque ela consegue melhorar a qualidade de pele e o gene daquele paciente. Como assim? Tem aquele gene que ele não está em bom funcionamento porque está faltando substratos. Então, eu não quero só passar um produto, eu quero avaliar todos os exames e ver o que precisa melhorar naquele corpo para otimizar o resultado. Então, todo paciente que deseja ter uma melhora de pele, uma qualidade de pele mesmo, ele não pode só fazer procedimento estético, só uma injeção de estimulador de colágeno. Eu preciso fornecer para aquela célula artifícios para que ela trabalhe melhor a longo prazo. E aí, regenero aquele tecido, trazendo mais beleza, naturalidade e diminuindo os procedimentos ao longo dos anos. Não vai diminuir a quantidade de cirurgia, a quantidade de intervenção. Então, o futuro da medicina é a regeneração. Eu fiquei com uma dúvida agora. Então, assim, essa questão da medicina regenerativa, ela meio que vai. Não é substituir, mas como se fosse, assim, evitar procedimentos como Botox, como esses mais invasivos, ou é algo nesse sentido? Em partes. Eu posso melhorar tanta qualidade de pele que eu vou espaçar o tempo de Botox. Ou melhorar tanto a tração, o levantamento, o contorno, que o paciente não vai precisar mais fazer preenchimento em malar. Porque a pele regenerou de uma forma tão bonita que ele só vai fazer de 3 em 3 anos aquela manutenção. E que antes da regeneração ele faria uma vez por ano. Então, Interessante isso. é muito legal. E hoje a gente tem células-tronco de uma forma muito segura, que a gente pode pegar a nossa e a gente pode pegar de forma botânica, atendendo até os veganos, que não querem colocar nada que não seja realmente, não foi testado em animal, que não tenha origem até humana. Pega centelha, um exossomos, uma células-tronco feita de uma planta, coloca na pele, melhora qualidade de pulga, manchas, melhora crescimento de cabelo. Hoje já tem estudos mostrando até que melhora cabelo branco. Então, não vai melhorar 100%, claro, mas diminuir a quantidade de cabelo branco era algo que a gente não tinha na medicina. E com a medicina regenerativa, já existe. Caramba. É legal. É algo, um passo muito além do que eu estava imaginando, né? Eu achava que essa medicina regenerativa tinha muito a ver com a parte que é tradicionalmente conhecida como botox, estimuladores, essas coisas, né? Só ficar mais bonito de uma forma prática, mas não é só Foi, isso. fez, puf.
Então, são, digamos, são medicamentos via oral que a pessoa toma, são coisas Também. que passam na pele e Sim. que um tratamento, assim, Completo. 360, digamos. Tem pacientes, agora eu percebo, tem muitos pacientes que não têm adesão em medicação oral. Então, se aquele paciente já sabe que ele não consegue tomar remédio todo dia, que ele esquece, ou ele tem dificuldade de engolir comprimido mesmo, ele pode fazer o tratamento venoso. Aí, uma vez ao mês, geralmente, uma vez ao mês, durante 6 meses, já a gente faz aquele boost. E o que ele está precisando repor? E em vez de ele fazer oral, ele faz venoso ou intramuscular. Aí não precisa ficar tomando remédio. Então, é uma escolha muito individual. Eu, por exemplo, não gosto de tomar remédio. Então, eu prefiro fazer venoso. Tem paciente que não gosta de comprimido e também não gosta de injeção. Aí a gente tem outras formas de colocar a medicação. Vocês viram que no início eu tomei um remédio de enjoo? Era uma folha. Então a gente consegue colocar a medicação numa folha, como se fosse aquela folha de chiclete. Aí banha essa folhinha e não precisa tomar comprimido e já resolve o problema do paciente também. Olha o negócio do futuro. A medicina ela é fantástica. Eu sou fã mesmo. Agora, essa parte dessa. Continuando, né? Essa parte de medicina regenerativa. Se a pessoa ela já tem ali por exemplo, os pés de galinha já super avançado, nunca fez nenhum tipo de tratamento estético. Sim. Ela também pode se fazer da medicina regenerativa ou Deve. depende muito do estágio onde aquele problema se encontra? Não, ela deve. Todo paciente, ele vai fazer a intervenção, que realmente seria um tratamento para estimular colágeno, melhorar a ruga naquele momento, e também vai fazer a programação da medicina regenerativa. Aí depende mesmo do tempo que ele quer o resultado, porque a medicina regenerativa, ela demora mais a aparecer o resultado. Às vezes você tem um casamento, você quer o resultado mais rápido, em um mês. Então, eu já sei que eu não consigo entregar só medicina regenerativa. Eu preciso entregar também um procedimento mais rápido de resultado, que é um botox, um preenchimento. E o paciente vai ficar satisfeito, mas sempre em conjunto. Entendi. Que coisa. E assim, quanto tempo demora para a pessoa ter um resultado com essa medicina regenerativa? Em Se a pessoa- média, 3 meses. em média, 3 meses já consegue ver mesmo um resultado. Já. De melhorar a pele, melhora do cabelo. Cabelo, às vezes, mais rápido. Em um mês, ele já consegue ver maior densificação, que é um cabelo mais cheio. Ver que o folículo, o cabelo tá mais grosso. Então, isso é muito bom, porque à medida que a gente vai envelhecendo, todo o cabelo vai ficar mais fino, mais ralo. E com a medicina regenerativa, o resultado é mais rápido do que o convencional, do que o tratamento oral convencional. E ela vai trazer mais naturalidade também, né? Eu acredito. Das. Pro cabelo, não, vai ficar mais jovem. Mas pro rosto, corpo, mais naturalidade. Nossa. Entendi. Essa questão da naturalidade, né? A pessoa, o seu perfil de paciente, né? Como você fala sobre a medicina regenerativa, como é que eles encaram isso, né? A maioria quer aquele resultado rápido e quer ver aquele antes e depois, ou eles aceitam, não, a medicina regenerativa, assim, um processo mais natural, que vai te... Como é que é isso, essa aceitação do seu público? A internet ajuda demais, porque o paciente já sabe que demora um pouquinho. Ele já sabe que a medicina regenerativa não consegue um resultado tão rápido. Mas ele também entende da necessidade de já se prevenir para diminuir as intervenções no futuro. Então, ele já chega querendo um resultado, então ele vai entender que precisa fazer algo mais invasivo, e a medicina regenerativa ele também precisa fazer porque ele já está educado. E entende e tem paciência de esperar esses 3 meses. Quando o paciente, existe algum paciente ou outro que não entende. E aí é o meu feeling de falar para o paciente, você não vai ter paciência de esperar 3 meses. Você vai achar que eu não te entreguei resultado. E aí, dentro do consultório, eu consigo conduzir e explicar. E tem paciente que eu sei que ele é bem orientado, ele está entendendo que vai demorar mesmo a ter resultado. E tá tudo certo ele fazer só a medicina regenerativa e depois a gente fazer as intervenções. Porque dessa forma eu diminuo também a quantidade. Antes eu precisaria de mais ampolas de ácido hialurônico para reestruturar aquela face. Se eu já tenho a medicina regenerativa ao meu favor, ele já melhorou a qualidade de pele, eu vou usar muito menos produto.
Então, ele consegue fazer esse planejamento, ter tempo de esperar a medicina regenerativa e só depois voltar no meu consultório e a gente fazer a reestruturação que falta. Mas é perfil de paciente. Tem paciente que é mais ansioso, não consegue esperar. Eu acho que é uma dúvida que o pessoal vai ter é sobre custo. A medicina regenerativa com esses procedimentos já mais tradicionais, existe alguma vantagem ou acaba ficando o mesmo investimento? É mais cara. Mas quando a gente dilui pelo benefício, fica mais barato do que fazendo as intervenções. Porque você diminui as intervenções de ácido hialurônico para o bioestimulador. Então, no final, vale muito a pena. É realmente, quem começa a fazer, não deixa de fazer mais. Eu já tenho aqueles pacientes que já fazem há algum tempo. Parece muito novo, mas os estudos são bem antigos de medicina regenerativa. O exossomos demorou muito tempo, que são as células tronco, para conseguir sair na Anvisa para estética. Então, tem muito tempo de estudo e de mercado. No Brasil, que demorou mais a chegar. Depois que os pacientes aderiram a essa medicina, eu vejo que elas preferem muito mais. Até porque o tempo de recuperação é muito rápido. Se a gente faz qualquer procedimento em regeneração, no outro dia o paciente está ótima, pode fazer tudo, não fica vermelha, não fica nada. Pois É sensacional. Nossa, É. eu me interessei. Eu tô precisando, a galera tá amassada. E eu vou te contar que muito homem faz no consultório. A minha porcentagem antes de mulher é muito maior, mas agora a diferença é muito pouca. Eu falei mais cedo que eu não sou paciente de procedimentos estéticos, mas eu me equivoquei, que eu fiz um procedimento estético, né? Fiz implante capilar, botei cabelo, tá vendo? Que eu, no alto dos meus 33 anos, eu já estava ficando careca. Aí eu falei, não, pera lá, vou botar um cabelinho aí. E um detalhe, eu acho que depois que faz o implante, tem que continuar tratando, né? Porque senão corre o risco de precisar de novo. Isso, e a que está tratando? Tô tratando. Isso é uma coisa que o paciente não sabe às vezes. Ele só vai saber na consulta de implante. Exatamente. E aí ele fica tão decepcionado que ele pensava que fazia uma coisa e resolvia pro resto da vida. E não é assim. O tratamento da medicina estética regenerativa, ela anda junto com o cirurgião. E aí você sempre vai ter que passar por consulta, tomar remédio, ou aplicar algum produto para manter esse cabelo aí. Não tem almoço grátis, né? É aquela coisa, né? Quem quer rir tem que fazer. É isso. Não nasceu com a minha cabeleira. Pois é. Pelo menos eu não nasci feio, né? Há controvérsias. Então, muito legal. É interessante. Eu falei que a gente ia aprender juntos. Estamos aprendendo juntos aqui. Medicina regenerativa, uma coisa que a gente acha que é novo, mas não é novo. Uma coisa interessante que facilita a vida das pessoas. Você estava falando, né, que diminui a questão das intervenções pelo fato de o Botox, por exemplo, ele tem prazo de validade, né? Então, ele tem um período que as pessoas elas fazem as injeções e tem que voltar depois de X tempo, né? Então, essa medicina regenerativa, ela diminui essa necessidade de mais intervenções, não é isso? Isso, perfeito. É exatamente isso. E a pele vai ficando melhor mais jovem, mais viçosa, não vai perdendo a gordura que a gente vai derretendo. Sim. Todas as pessoas. A gente vai absorvendo o osso, vai ficando com o olho mais fundo, com menos queixo, com menos contorno. E quando a gente já se previne, se antecede, vai diminuindo essas intervenções e espaçando. Antes que você poderia fazer muitas coisas com 40 e não faz tanto, só faz com 50, porque já tá com gosto jovem. É bem legal. É tipo carro elétrico, né? A pessoa acha que vai gastar mais porque é mais caro, mas no final acaba gastando menos porque não paga combustível, né? Então, legal. Sobre isso. É isso mesmo. Interessante. E assim, como é que você traz isso nas redes sociais, né? Para as pessoas, esse conhecimento sobre medicina regenerativa, né? As pessoas, elas têm assim, uma facilidade de entendimento, as pessoas, elas ficam perguntando, como é que funciona? Como é que é isso? Ficam perguntando. Mas eu vejo que tem que ser a educação mesmo. O ABC do início, o que significa, como que a gente faz. Trago vídeos curtos, para não ficar tão pesado, para educar esse meu paciente. E ele perceber que tem uma nova tendência. Porque se ele não sabe, como é que ele vai buscar e querer fazer algo? Eu vejo que tem muito modismo. Aí, quando tem lançamento de uma máquina, uma tecnologia nova, aí eles querem fazer aquela tecnologia. Só que aquele resultado não vai ser melhor do que o que a gente já faz.
Então, trazer esse conhecimento para o paciente é fundamental para que ele não trocar gato por lebre. E eu vejo que se eu não faço vídeos e não estou no Stories sempre, o paciente vai esquecendo que a gente tá na prática e tá vendo o que dá certo e o que não dá certo. E o mercado de estética, ele é muito injusto porque as empresas que colocam mais dinheiro ganham mais visibilidade, não necessariamente são as melhores. Então, ele confiar no profissional, no que ele está indicando, é o diferencial. Eu não estou indo pela tendência, eu estou indo pelo que dá resultado. Eu acho super interessante esse ponto, porque teve um período no digital, principalmente, que o principal tipo de conteúdo que as pessoas não é isso aqui que vai fazer você converter mais pacientes, vender mais, o antes e depois. Só que o antes e depois, ele é uma faca de dois gumes, né? Porque ele vai mostrar um resultado de uma pessoa específica para um paciente que não tem as indicações ou a possibilidade de alcançar aquele resultado, e ele vai chegar querendo aquilo. Então é muito melhor você atrair pacientes com outro tipo de conteúdo do que propriamente ir através de antes e depois, antes e depois, antes e depois. Por isso daí vai trazer quem está interessado no resultado e não na confiança que tem no profissional, que confiando na doutora Vanessa, eu sei que ela vai me indicar o que é mais necessário para mim no tratamento, e o resultado vai ser aquele que a gente vai conseguir alcançar a partir disso. Mas não que, eu tô aqui comprando o resultado que ela conseguiu trazer para Iago. Isso não é o ideal. Isso é muito novo na medicina, porque o antes e depois poderiam fazer em qualquer área da saúde, mas um médico nunca pôde postar. Aí esse ano não, 2025, foi liberado pelo CRM para a gente fazer esse comparativo de antes e depois. E eu entrei em parafuso. Será que eu posto antes e depois? Será que eu não posto? Será que realmente vai ser esse caminho que eu vou seguir? No final, eu postei pouquíssimos antes e depois, mas eu sempre mostro um pouco para o paciente no consultório. Uhum. De acordo com o que eu vejo que é para ele, o que eu vou conseguir de resultado para ele, e mostro o que eu fiz de planejamento para aquele paciente que é compatível do planejamento dele. Mas ainda fico pensando, será que eu devia postar mais? Será que não devia? Porque chama muito paciente. Esse é o ponto, porque às vezes assim, o antes e o depois, quando você fala antes e depois, um negócio tão simples, né? Tipo assim, uma foto de antes e uma foto de depois, e é o que as pessoas acabam fazendo. Uma foto de antes e uma foto de depois. Só que, do antes pro depois é um processo tão longo, complexo, que às vezes por uma postagem você tira aquilo ali da visão do paciente, que não fica tão claro o que é de fato aquele antes e depois. Então eu acho super interessante utilizar, mas trazendo contexto e explicando a trajetória, como aconteceu aquilo tudo, né? E faz muito mais sentido, e o paciente atraído por esse conteúdo vai ter um nível de consciência muito maior do que aquele que está vendo uma foto antes e uma foto depois. E tem que ter um cuidado grande também, né? Com o antes e depois, pela questão da expectativa, né? Porque aí você posta um antes e depois, aí o cara já chega lá, não, porque eu vi isso aqui, aí ele vai lá, faz o tratamento, não tem aquele resultado, porque cada pessoa é uma pessoa, cada organismo reage de uma forma, e aí se frustra, faz uma propaganda negativa, né? Então é algo que precisa ter esse cuidado, né, para não criar falsas expectativas, né? Então, eu acho que é o que mais quebra o vínculo médico-paciente, essa falta de alinhamento de expectativa. Tem que ficar muito claro desde o início tudo que eu vou conseguir entregar para o paciente, até porque a intervenção ela é um fim para a medicina. Eu preciso entregar aquilo que eu estou propondo e ser clara com o paciente. E isso eu não consigo te entregar agora. Só vou te entregar isso depois que a gente construir tal etapa. Também eu preciso entregar para o paciente não só essas expectativas alinhadas, mas como que é possível. Às vezes o que ele quer não é possível. Ele está vendo algo que não, é IA até. Isso daqui não existe. Essa coisa, né? Às vezes posta um antes e depois com um ângulo diferente, com a iluminação diferente, com um ajuste de cores. E isso daí é só o intuito de vender. Se tratar o antes e depois só com esse objetivo de venda e não com elevar o nível de consciência, de conexão, de mostrar o processo, realmente é um tiro no pé. Né?
Com certeza. É o que a gente mais vê hoje, né, nas redes sociais, a medicina como se fosse uma loja, né, uma vitrine, né, e o antes e depois é o produto, né, a pessoa tá vendendo aquilo, olha, ó, você vem aqui que você vai ficar assim, mas não quer justamente passar pelo processo, né, vai ali quase que hipnotizado por aquilo que ela tá vendo na tela, realmente é um processo que exige cuidado. Mas a coisa boa é que eu vejo que a medicina está mudando. E antes, para conseguir um impacto tão grande antes e depois imediato, a gente precisava de muito ácido hialurônico para entregar aquele resultado. E a tendência agora é menos procedimentos com ácido hialurônico. E aí mais a medicina regenerativa para entregar a longo prazo do paciente uma pele bonita, bem cuidada. Então, eu vejo que o perfil está mudando. E esse antes e depois de imediato não vai ser mais convincente. É aquela coisa que você fala sempre sobre os níveis de consciência também do público, né? Quando você fala sobre a questão, quando começou a internet, esse Ah, marketing sim, digital. verdade. É que antigamente as pessoas conseguiam vender algo com mais facilidade porque a audiência ela não estava educada. Então, claro que veio na internet as vendas online, né, que faz parte do nosso da nossa época, né, de vida, da nossa geração. Então as pessoas elas falavam assim: tome essa cápsula e emagreça X quilos. Aí a pessoa compra a cápsula, toma, não emagrece nada, vai ficando esperta, né? Vai se educando. Aí a copy, né? A estratégia de venda, ela precisa também evoluir para conseguir continuar vendendo. Então agora já não é mais tome essa cápsula e emagreça. Agora é tome essa cápsula e emagreça X quilos. Aí já está dizendo quantidade de peso. Aí depois ele toma essa cápsula e emagreça X quilos em X dias. Então ela vai se aprimorando para poder conseguir continuar vendendo, porque a audiência ela vem se educando. Então quanto mais a audiência se educa, mais difícil fica o processo de venda e mais específico tem que ficar. Então é um mecanismo único. Através do mecanismo único que hoje em dia ela já está tão específica que a gente tem os métodos. Então é através do método XYZ que usa a tecnologia BCD que você vai conseguir emagrecer X quilos em 23 dias comendo tudo que você gosta. Então esse é um mecanismo único, né, que a gente tenta trazer de uma maneira logicamente estratégica para entregar ao nosso cliente, mas entregando valor. Sim. Né? E acho que a estratégia ela deve ser utilizada, mas ela precisa entregar valor. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, uma foto de antes e depois, mas a gente sabe que a gente vai conseguir entregar aquilo e sabe que quando o paciente chega no consultório, que ele vai ser bem atendido, vai ser orientado da forma correta, aí eu acho que é bem válido ser utilizado. Né? Quando está dentro de uma realidade, está dentro da verdade, sob a luz da verdade, eu acho que vale ser utilizado. Mecanismo único. Interessante, legal. E assim, sobre a. Ah, eu tinha uma pergunta. Uma pergunta que não está dentro do nosso roteiro aqui, mas é a pergunta que não quer calar. O Monjaro. Como é que chega esses pacientes que fazem utilização do Monjaro que a gente está vendo? Eu não sei se é meme, se é só meme, né? Mas a galera fica com a pele, né? Não sei se pela flacidez a pele cai. Como é que já está chegando esse tipo de paciente para Já. você no consultório? Como é que Principalmente na clínica, porque a gente tem uma abordagem multifatorial e multidisciplinar também. Então, tem muito paciente que já tomam zero na própria clínica, então ele já se previne antes. Os pacientes da clínica, eu percebo que eu consigo melhorar muito antes deles caírem. Mas o paciente que já vem tomando Monjaro, muita flacidez, a pele fica muito fina, todos os coxinhos gordurosos que a gente tem, perde e fica bem murchinho, então eu preciso reposicionar. Queda de cabelo, muita queda de cabelo. Eu acho que é o mais desesperador. O paciente acha que vai ficar careca. Então, quando já tem um acompanhamento com um médico, um nutrólogo, um endócrino, ele sempre encaminha para dermato, para a gente fazer esse trabalho em conjunto e diminuir esses efeitos colaterais. Mas quando o paciente não vai para dermato, já chega depois de estar totalmente flácido, é muito mais difícil recuperar, mas a gente recupera. O que precisa é tempo.
E aí, tempo, no mínimo, 3 meses, para dar aquele up de novo, parecer que ele é saudável. Porque o paciente que é muito magro, mesmo ele estando saudável, ele aparenta estar doente. E aí a gente consegue entregar uma melhora com ácido hialurônico imediata. Mas precisa de todo o acompanhamento do estímulo de colágeno para deixar aquela pele mais firme, deixar o pelo ancorado no couro cabeludo, não perder tempo. Então ele já tem que vir educado mesmo e com paciência para esperar dar resultado. Entendi. Tá vendo, galera do Mojaro? Tem salvação, viu? Ó, É engraçado, é doutora igual, Vanessa. é igual assim, no marketing digital como um todo, normalmente, quando a gente resolve um problema, surgem outros. E aí as pessoas não podem achar que aquela solução, ela é um fim em si mesma. O Monjaro não chegou para resolver um problema, mas existem outras situações decorrentes dele que precisam ser tratadas e acompanhadas pelo profissional, né? Com certeza. E a flacidez não é só facial. Flacidez de glúteo. A gente vê muito o glúteo, muito. A pessoa sempre gostou do glúteo dela. E agora, depois do Monjaro, ela fala: sumiu meu bumbum. Agora, o que eu faço? Aí tem a opção de fazer bioestimulador de colágeno, ácido hialurônico no glúteo. E fica realmente um glúteo lindo de novo, igual das sambistas. Ai, ácido hialurônico. É muito ácido hialurônico. Meu Deus. Legal. Agora que a gente já falou, né, da medicina regenerativa, enfim, de todo esse contexto do marketing, eu quero entender um pouco sobre essa questão da sua vida pessoal e das redes sociais, né? Assim, o que é que você evita postar nas redes sociais da sua vida pessoal? Tem algum limite? Como é que é isso? A única coisa que eu não posto é política. Mas o resto, eu posto tudo. Eu só não posto mais porque meu marido não gosta de aparecer. Mas se não, eu postaria o tempo inteiro, igual o Boca Rosa. Porque é perfil. Eu gosto de postar, eu gosto de aparecer, gosto de ser verdadeira, mostrar o que eu tô fazendo, o que eu tô comendo, o que eu tô comprando, de uma forma orgânica. Não, e às vezes assim surgem algumas pessoas que nem são do nicho de estética e querem fazer alguma parceria. Então, é muito válido. Mas só política que é o que eu não gosto. Do resto, estou aberta e posto tudo. Política é algo ainda mais nesse país, não é que a gente vive. Acho que é melhor até a gente pular essa parte de política para não ter problema. E você acha que isso tende a ajudar na sua vida Sim, profissional? eu vejo que eu não é algo intencional. Realmente eu fazia porque eu gosto demais. E eu vejo que o paciente ele já sabe muito da minha vida. Já traz um presentinho para minha filha. É uma coisa assim, realmente é uma troca muito gostosa. E eu também faço isso muito com meus pacientes. Todos os meus pacientes saem com o mimo do consultório e com a cartinha escrita à mão por mim. Não interessa se ele comprou alguma coisa ou não, mesmo em consulta. Eu gosto muito, uma forma de mostrar o meu amor é presentes, que tem as cinco linguagens, né? E então eu vejo que essa troca fica muito mais genuína porque ele conhece meu dia a dia, ele conhece o que que eu gosto, o que que eu como, o nome das minhas filhas. E aí fica aquela coisa bem legal. É realmente uma extensão do consultório, fica como se fossem meus amigos. Conexão. Conexão. Inclusive, nós ganhamos presentes também, né? Cláudia, ela chegou aqui com 2 sacolinhas, eu fiquei, meu Deus, olha só, que maravilha. E é muito, muito massa isso, inclusive é algo que a gente vai querer implementar, porque, pô, ela teve um tempo de pensar no que seria melhor para mim e para você. Então, assim, não é algo já automático, robotizado. É realmente cria uma conexão diferente do habitual. Isso aí é muito massa. Se ela fosse especialista em emagrecimento, eu diria que ela estava querendo levar a gente pro consultório, né? Porque ela deu chocolate pra gente, né? Então, aí engordar para depois ela dar a injeção para Mas emagrecer. coloco sempre os dois, algo fit e algo fat, para dar essa Pronto, balançada. O problema é seu, né? Vocês façam suas escolhas. Exato. Boa, é importante. Saber escolher é importante. E assim, pra gente encerrar, eu vou fazer algumas perguntas bate-bola rapidinho e aí você vai me responder com frases curtinhas também, pra gente fechar esse quadro final aqui, né? Clareza afasta ou atrai? Com certeza atrai. Maravilha. Uma frase. O que constrói confiança antes da consulta?
Posicionamento. Boa. E o que mais derruba a reputação no digital? Confusão. Não ter clareza no que você quer expressar. Bom. Quando o paciente pergunta o preço de cara, o que isso significa? Só que ele tá curioso. Justo. E o que é que você nunca promete? Eu nunca prometo o que eu não consigo entregar. Boa. O que é naturalidade em uma frase? Naturalidade é harmonia de acordo com o seu jeito de ser. Um conselho para médicos que têm medo de falar de preço. A gente realmente não nasceu para vender, não aprende a vender. Mas é necessário, porque quando o paciente ouve de você, ele entende real o valor daquilo. Eu vejo que eu vendo muito mais quando eu falo preço do que a minha concierge. Mesmo ela sendo maravilhosa em venda. Mas porque comigo ele não pede desconto, ele entende o valor daquilo que eu estou propondo e sabe que eu estou fazendo justo. Eu não estou querendo cobrar nada a mais além do justo. Perfeito, excelente conselho. E um conselho para pacientes: como escolher com consciência? Primeiro, eu acho que o paciente ele deve estudar um pouco a vida daquele médico. Porque hoje em dia o marketing ele ajuda demais o médico a receber o holofote, mas ele também camufla alguns médicos que são não tão éticos. Então você precisa acompanhar um tempinho aquele médico, ver se ele entrega aquele resultado. Se tem alguém que já fez procedimento com ele, ou não falando só de estética, mas se alguém fez uma consulta com ele e ver se recomenda. Eu acho que a gente pesquisar um pouquinho antes é fundamental para a gente saber se realmente aquele médico vai fazer sentido naquele momento da sua vida. Depois que você pesquisou, validou, sucesso, não tem como dar errado. Perfeito. Maravilha. Ainda mais hoje com tantas ferramentas, né? Você vai no Google Meu Negócio e vê as notas, qualificação, comentário, vai no Doctoralha, consegue também ver algum feedback. O que mais tem é onde pesquisar, né? Justamente. Nada que não é verdadeiro perdura. Perfeito. Então, não tem como você se sentir enganado ou continuar com o médico que não é o seu perfil, né? Esse aqui é o perfil de verdade, que te entrega o resultado. Concordo. Maravilha, melhor forma de encerrar. Doutora, grato pela sua participação no nosso episódio do BMcast. Muito grato aí. E, por favor. Galera, mais um episódio sendo concluído com sucesso. Eu espero que a doutora Vanessa fale de agora onde as pessoas podem te encontrar, a tua rede social, onde pode fazer o agendamento da tua consulta. Perfeito, foi maravilhoso estar com vocês, muito obrigada, me senti muito à vontade. Meu nome é Vanessa Queiroz Gomes, meu Instagram, @doutora.vanessaqueiroz. E vocês podem me encontrar aqui em Salvador e eu atendo em Minas também, em Ituiutaba. Vocês vão me encontrar nas redes sociais e qualquer dúvida eu sou super acessível. Show demais. É isso, galera. Até a próxima. Até a próxima.